Falou muito de conceito. É assim que você vê o Cruzeiro? Qual é o conceito que você, na hora de buscar o Pepa, procura introduzir nesse novo time? O que eu busco, o que a minha equipe busca, né? Eu, Paulo André e Elias, na verdade foi o seguinte, né? Eu vivi minha vida toda jogando futebol e um belo dia, jogando muito mal, o Valladolid perdeu e eu sentei com o Paulo e aí o Paulo ficou 3 dias na minha casa e conversando de futebol, vendo jogo de futebol, vendo vários treinadores e aí a gente chegou num consenso que na verdade, assim, taticamente não é o nosso papel se intrometer. O treinador vai decidir o que vai fazer, o jogador que vai colocar, mas o que a gente não abre mão é de que o time tem que ser um time para frente, tem que ser um time com intensidade alta, tem que marcar forte, tem que ganhar duelos. São os detalhes mais importantes do futebol. A gente fala de futebol, a gente tem que perceber o que faz a diferença na hora do jogo. O que faz diferença é você dar mais pique do que o adversário, você ser mais rápido do que o adversário, você ganhar mais duelos do que o adversário, você chutar mais a gol do que o adversário e você defender melhor do que o adversário. Então, esses são, para mim, os inegociáveis assim, de um jogo de futebol. A partir desses conceitos, o treinador faz o que ele quiser, né? Taticamente, o jogador que ele quer pôr dentro de campo e assim que funciona o meu processo seletivo, que não é meu, né? Quer dizer, o Paulo André mais do que Rony, inclusive, que despertou isso em mim. Assim. Por esses conceitos, né? O que me parece é que vocês trabalham muito em cima de números, de estatísticas, principalmente quando vai olhar no mercado, né? Que é isso, quando você tem jogador que trabalha no seu na sua alta velocidade. Quantos trabalhos de ida e volta ele faz em alta velocidade? Porque né? É isso, Pedro? Não, acho que na realidade... Aí entra mais também a área do Bruno Mazziotti. Que análise de desempenho. Meu fisioterapeuta, hoje ele está no Corinthians, mas ele sempre está ajudando nessa análise de performance, né? Ver o histórico do jogador, ver se teve lesão, ver a velocidade que ele Eu e Pedrinho ia ser contratado, meu Pedro. Porque eu acho que os setores eles se complementam, né? Quando o Ronaldo fala... porque a gente às vezes confunde o modelo de jogo com a plataforma. 3-4-3 é uma plataforma. Sim. 4-4-2 é uma plataforma. O modelo, a realidade, o modelo são os princípios. E os princípios que o Ronaldo quer é um time com intensidade, pressão alta. E isso são as características do modelo. Se ele vai jogar num 3-5-2, mas vai entregar o que o Ronaldo quer como conceito, pressão, velocidade, intensidade, e aí depois ele busca isso através da análise de mercado, né? Olha o cenário e também busca as estatísticas pessoais, né? Características, se machucou muito também, se não machucou, número de jogos, assistência, tudo isso dentro de um contexto. Mas até para pegar o gancho que o Ronaldo estava falando sobre a captação dos treinadores dentro do modelo, então a gente não vai ver uma disparidade de conceitos, tipo sair de um treinador, um exemplo, como o Fernando Diniz, e ir para um treinador que tem um conceito muito diferente, mais conservador, que eu não vou usar o nome porque as pessoas vão achar que eu estou falando que um é melhor do que o outro. A gente vai ver sempre uma linha dentro dessas escolhas e com poucas mudanças, né? Teoricamente, um tempo mais longo de trabalho, né? Perfeito, exato. Sem citar nomes, porque não existe só uma maneira de fazer futebol. É o que eu disse antes, existem várias maneiras de fazer futebol. E na minha cabeça é isso. Realmente não vamos fugir muito do que a gente acredita, né? Acho que funcionou muito bem com o Pesolano e eu dei muita sorte de não perdê-lo para outro clube. Ele ficou no grupo, foi uma pena ele ter realmente saído do Cruzeiro, mas, enfim, ele escolheu assim, ele queria um desafio na Europa e eu tinha isso para oferecer e acabou dando certo. Mas a gente não vai fugir desses princípios, desses conceitos de jogo de futebol. E só para ilustrar, né? O Valladolid também é do Ronaldo.
O Pesolano tem 3 jogos, 2 vitórias e um empate. E hoje vocês são 14º E já tem uma suspensão também de 2 jogos. É aquele jeitão dele. Reclamou do juiz lá, foi expulso, pegou 2 jogos. E você multa? Não. Essa primeira ligada, não, mas assim, a gente coloca. Que é só no Brasil? Mas a gente coloca a pressão nele, ele tem que se comportar melhor. Mas ele entende e vai entrar no eixo. Agora, só para mostrar só um último detalhezinho, né, Ricardinho? Quando o Pedrinho muito bem fala dos conceitos e que o Ronaldo pretende um time mais ofensivo, um time que dite o ritmo, fala muito desse volante, porque eu acho que o Richard, nessa função aqui, é um cara que tem muita qualidade de passe. E na hora que você convence esses caras de frente a fecharem aqui pela beirada, e muitas vezes o Cruzeiro se defende num 4-1, 4-1 e descansa um pouco o Gilberto, que seria você aqui, né? Imagina como seria mais fácil se você fosse o 9 do Cruzeiro. Mas aí quando você convence os caras a, sem a bola, compactarem, seja aqui no campo de defesa um pouquinho mais à frente, sem perder uma identidade, que é isso que você e o Pedrinho falaram, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, né, Rê? Eu acho que de tudo que o Ronaldo falou, do conceito dele, né, da equipe dele em relação ao Cruzeiro, é que as situações elas se conectam, né? Então, assim, existe o conceito do que você quer como time, né, de ofensivo, intensidade, característica de time, e ela se conecta com a ideia do treinador. O Pesolano talvez jogasse de uma forma um pouco diferente do que o Pepa, mas os conceitos que vocês têm, eles estão inseridos ali. E isso não importa, porque existem, como a gente sabe no futebol, existem várias formas de vencer. Inegociável, né? De vencer. Só que você precisa ter esses conceitos. E quando você me fala isso, é muito legal a gente escutar. Por quê? Porque o que acontece muitas vezes nos clubes, a gente acompanha o futebol brasileiro, é assim, existe vamos dizer assim, os extremos. Às vezes um time está sem treinador e ele está procurando, ele coloca na lista dele 2, 3 treinadores que são de características diferentes de trabalho. Distintos, né? E aí mostra que não se tem uma linha, né? Não se tem um conceito, esse conceito que você quer ver no seu time. Isso é muito importante, porque aí começa um processo de assimilação e até de conquista. E por isso que rapidamente o Pesolano conseguiu transformar isso, né, em resultado no Cruzeiro, e agora o Pepa começa o trabalho dele, dentro daquilo que você já falou, de objetivo também tá indo, tem 3 pontos, mas poxa, já tem um modelo, um jeito do time jogar, independente do sistema, e isso é muito legal. Então, é importante a gente escutar isso como assim, comentarista, né? A gente que debate isso o dia todo, olha, não tem uma linha, troca o treinador toda hora, né? O que o clube está querendo, né? O que o dirigente quer? No caso do Cruzeiro, para vocês, é muito claro isso. E é interessante, pelo menos para mim, não sei se para vocês, escutar isso, porque... Isso é incrível, para mim é básico. Por isso me decepciona muito também, não toda a imprensa, mas parte da imprensa, não discutir futebol. Né? Você vê principalmente muitos canais de YouTube, os influenciadores, que na verdade são torcedores daquele clube, e estão ali falando muito superficialmente sobre a maneira que jogou e mais baseado no resultado, se perdeu, e muitas das vezes, quando perde, eles têm muito mais audiência, então eles vão, muitas vezes, num discurso de ódio violento, de agressão muito grande, ao invés da gente discutir futebol. Isso aqui que a gente está fazendo é maravilhoso, a gente tem que fomentar cada vez mais isso aqui. A indústria do futebol precisa discutir futebol, né? A gente não pode alimentar esse discurso de ódio que está sendo criado, uma geração do discurso violento, de agressão. Isso daí, infelizmente, na internet é muito forte, né? Mas representa uma minoria do torcedor de um time, entendeu? Porque essa minoria, muitas vezes, ela é muito barulhenta.